O Fiuk, filho do grande cantor e compositor Fábio Júnior, maravilhoso, todo mundo da minha geração conhece, fez um post pra meio que esculachar o pai dele, né? Falar da relação ruim deles e tudo mais. E ele botou a seguinte legenda nessa foto, segura. Feliz Dia dos Pais pra você, que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor e suporte e carinho não quer saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Enfim, logicamente que a galera não perdoou, né, o Fiuk aí, que só anda fazendo merda, né, nada significativo. E aí tem um comentário interessantíssimo eu adoro que o menino falou assim: é por isso, o Fiuk resolveu fumar todos os cigarros do mundo para que mais nenhum pai saia para comprar. Maravilhoso, mas maravilhoso mesmo é o seguinte, que descobriram que o Fiuk usou um texto pronto da internet pra fazer o seu desabafo. Um prompt do Google, que a gente vê nessa imagem aqui. Ele não teve nem coragem de escrever o próprio texto, ele foi lá no Google e pegou um negocinho que ele encontrou. Obviamente que, com a quantidade de comentários, o Fiuk ia nas redes fazer um vídeo pra justificar por que ele pegou um texto do Google. Se liga. Ah, Fiuk, mas você pegou esse texto de algum lugar? Eu peguei. Por que eu peguei? Tem tanta coisa, eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem. Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela tava pesada, ela tava... Sabe, umas coisas que por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor, cara. Me dá vontade de falar um monte de coisa, me dá. Mas eu comecei a ler coisas, sabe? Eu comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, uma coisa mais tranquila, sem, sei lá, sem muito ódio no coração, tá ligado? E aí achei essa frase e prefiro nem, sei lá, acho que nem postar as coisas que eu escrevi, a música que eu cheguei a escrever, que não, sabe, eu prefiro deixar gostosinho assim. Claro, Fiuk, você tá no momento de reflexão, né, pensando em conseguir escrever uma música, você conseguiu escrever várias canções e várias reflexões durante o momento que você tá fazendo esse post, né, lá dentro do rancho do Carlinhos Maia, mas você não conseguiu escrever 3 linhas no post original. A gente vai fingir que a gente acredita, tá? Vamos de Dia dos Pais. Olá, meus amores, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste canal, onde a gente fala aquilo que nos convém. Se você não segue ainda, coloque seu dedinho aqui nesse botão e já segue, que a gente precisa crescer. Corre lá pro Instagram também, que lá é muito bom. E aqui debaixo tem o Pix e o Apoia-se. Você escolhe sua maneira de dar uma ajudinha pro canal, do jeito que couber no seu bolso, e a gente continua fazendo vídeos a semana inteira. E vamos de cartinha de seguidores do Dia dos Pais. Para você ter a sua cartinha lida aqui toda vez que a gente for ler cartinhas de seguidores, é só você escrever para canalmarciorolim@gmail.com. Se liga no novo e-mail do canal, hein? canalmarciorolim@gmail.com, que a gente vai selecionar e toda vez que tiver essa editoria, uma vez ou 2 vezes por mês, a gente vai ler aqui e fazer nossos comentários. Ingrid, tem barulho da obra lá fora, barulho da obra aqui em cima, a gente vai entrar com obra mesmo. Oi, Bi, agora Márcio. Ó, a gatinha tá atenta, hein? Gostei. Minha história é horrível, não sei se você vai ler. Claro que eu vou ler, amor, aqui a gente gosta de histórias horríveis, tá? Histórias bonitas, coisas assim, emocionantes, a gente gosta não, a gente gosta do coisa pesada. Eu tenho mais 2 irmãos, sou do meio com 32 anos. Meu irmão mais velho tem 35 e o mais novo 30. Foi bom na produção aí, hein? Meus pais se casaram muito cedo, com menos de 25 anos, e começaram a ter filhos logo. Minha mãe casou grávida. A minha também casou grávida, tá? Inclusive... Inclusive ela passou a vida inteira tentando convencer a gente de que ela casou virgem. Quando a gente tinha lá pelos 15, 16 anos, a gente foi olhar as fotos do casamento dela no civil e tinha uma barriguinha. E a gente foi fazer os cálculos do casamento com o nascimento da minha irmã mais velha e a gente descobriu que ela casou grávida de 3 meses, 4 meses. Acho que isso ajudou no caso que eu vou te contar. Quando meu irmão mais novo fez 15 anos, ele se assumiu gay e meus pais não ficaram bravos nem nada. Mas meu pai, sempre que bebia, dizia: pelo menos tem outros 2 pra me darem netos. Eu escutava isso e entendia o lado dele. Só que 2 anos depois, o meu irmão mais velho também se assumiu gay. Ah, mulher! Na verdade, o mais novo tirou ele do armário lá em casa, porque ele era bem homofóbico, discriminava meu irmão mais novo e meu irmão mais novo sabia dele. Um dia ele jogou tudo na cara, soltou tudo em casa numa discussão e meu irmão teve que se assumir. Ele ficou tão mal que saiu de casa, foi morar com amigos porque ele mesmo não se aceitava, o mais velho, né? E ele não encarava que a gente soubesse. Meu pai começou a ficar bem mal porque ele tinha essa coisa de ter netos. Mesmo sendo um homem muito jovem, ele foi criado pra pensar assim: casar, ter filhos, netos, essas coisas. Mas o desastre não para
por aí. Ai, mulher, não vai dizer que tu é sapatão, pelo amor de Deus, porque aí foi um desastre, né? 3 filhos, tudo LGBTs. Quando eu fiz 24 anos, eu engravidei. Ah, tá. Mas perdi o bebê com 3 meses. 1 ano e meio depois, engravidei de novo e perdi novamente com 2 meses. Nossa, aí é desgraça mesmo, viu? Então a médica confirmou que eu não poderia mais engravidar por conta de uma condição no útero. Se eu engravidasse, eu poderia morrer. Mona? Meu pai ficou devastado porque ele perdeu todas as chances de ter um neto. Na cabeça dele, ser gay é uma coisa meio solitária e não ter família. Ele acolheu meus 2 irmãos e acolhe até hoje, mas não entende algumas questões como a que eu vou te contar agora. Meu irmão mais novo, assumido e orgulhoso, se casou e ele e o marido resolveram adotar 2 crianças. São lindos, um casal, eles têm 4 e 6 anos. Mas meu pai não compreende eles como netos. Nem tem nada que faça ele mudar de ideia. Na cabeça dele, não são netos não por serem adotados, porque ele sempre fala pra eu adotar, mas porque meu irmão é gay. Ele pensa que gays não podem ser pais e ter filhos. Isso dói muito porque agora no Dia dos Pais, que foi o primeiro dele com os filhos dele, não pudemos reunir as famílias, porque meu irmão disse que não levaria os filhos na casa dele se ele não os considerar netos. Foi muito ruim nesse Dia dos Pais aqui, porque só estávamos eu e meu irmão mais velho, sem o mais novo, sem meus sobrinhos novos. A minha mãe ficou bem triste porque ela já adora as crianças, mas também é meio que controlada pelo meu pai. Essa é a minha história do Dia dos Pais. Beijo, adoro o canal. Amiga, você não disse seu nome, tô muito triste por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não acho seu pai um cara escroto, não, tá? Do fundo do meu coração, não acho. Eu acho que ele tem uma criação, uma formação, e ele tem uma ideia compreendida sobre a vida do gay, do homossexual, do LGBT, que muitas pessoas mais velhas têm. Às vezes elas não são exatamente homofóbicas, ou elas não querem o mal de nenhum LGBT. Não é como aquele pai, aquela mãe que expulsa de casa, te persegue, te bate, como eu apanhei da minha mãe, enfim. Não é assim. Especialmente pelo fato dele lidar bem com os 2 filhos gays, ele acolhe, como você falou. É que vai levar um tempo aí pra ele compreender que gays podem ser pais, que gays podem ter filhos, inclusive biológicos, né? Eu acho que tudo é uma questão de vocês conversarem muito com ele, sabe? Chamar ele na chincha mesmo, pai. Que bobagem, olha só, essa construção de família é assim, assado, e explicando até que ele absorva isso e passe a amar seus netos. Pode ser que isso nunca aconteça, tá? Vocês não precisam passar a vida inteira tentando, não. Porque também se ele não quiser, dane-se, né? A gente segue a nossa vida. E eu acho que seu irmão tá certíssimo, tá? Não tem que levar mesmo, não. Porque uma vez que o avô não acolhe, não vai fazer carinho nesses netos, não vai tratá-los bem, e são meus filhos, não vão tratar meus filhos bem, então também não vou lá. Acho que tá certíssimo aí a postura do seu irmão, tá? Quanto a seu pai, não acho que ele seja uma pessoa odiosa, não. Acho que ele tem as questões dele. Eu acho que é uma questão de construção, aliás, de desconstrução, de vocês conversarem bastante, que acho que vocês vão chegar lá, tá? Um beijo, obrigado que você mandou essa cartinha. Olá, Márcio. Ó, tá ligado aqui no nome, já da mais bi, gostei. Meu nome é Yorlan, tenho 19 anos. Essa é minha primeira vez escrevendo uma carta sobre a minha vida. Que bom. Eu sou um homem trans, entrando em processo de terapia hormonal e prestes a contar para o meu pai que sou trans. Meu pai foi presente na minha vida até os 14 anos, pois ele casou com outra pessoa e hoje em dia tem um filho com ela. Ele vive em outro estado e volta para ver meus irmãos e eu a cada 2 meses. Não sou assumido para minha família, prefiro assim. Mas eu tenho roupas masculinas. Até um tempo atrás fiz um corte de cabelo que ficou muito curto e meu pai nesse meio tempo não criticou o tamanho. Minha mãe não tinha gostado e fez comentários a respeito pra ele. Recentemente ele voltou pra minha cidade, foi me ver e minha mãe comentou: olha, sua filha quer cortar o cabelo mais curto. E ele fez o seguinte comentário: você é uma mulher, você não precisa ser um machão. E eu tenho uma personalidade muito forte. Não sou o tipo de pessoa que se abala facilmente com comentário de terceiros. Mas por ser meu pai, foi como se eu tivesse quebrado por dentro. Eu sempre soube que eu não seria aceito por ele nem por ninguém na minha família. Mas eu sempre tive um amor pelo meu pai, porque ele nunca me maltratou, sequer me bateu. Então, amor, isso é só a obrigação dele, tá? Ele não é um grande pai porque ele não fez isso. Ele cumpriu a obrigação dele, não te bater, não te maltratar, ué. Isso não faz dele melhor que outros pais, não. Mas pelo fato de ele ser policial militar aposentado, existe uma gama de preconceitos. Meu pai me deu minha primeira camisa masculina em 2018. Ele desde pequeno me ensinou tudo sobre carro, jogava bola comigo e não se importava comigo sendo menos feminino do que as meninas da minha idade. Mas em 2021, quando finalmente me entendi, me compreendi, como uma pessoa trans, que ele quer dizer, minha relação com os meus pais caiu muito. Minha mãe é adventista, eu era também, mas sempre soube que aquele não era meu lugar. Hoje em dia, ela não cita mais, nem insiste que eu vá pra igreja. Mas ela solta comentários como: Deus te fez mulher, Deus não é confuso, e eu nunca achei que meu pai poderia concordar com isso. A última vez que recebi um abraço dos meus pais foi em 2021. Eu nunca quis decepcionar ele, mas sinto que quando eu acabar me assumindo, vai ser a maior decepção da vida dele. Hoje ele é distante, quase não mantemos contato, mas eu queria, nesse Dia dos Pais, me assumir e falar tudo que está preso em mim, de pedir perdão por ter nascido assim,
sim. Ele é um bom pai, mas ser o Yorlan, me torna um filho horrível nos olhos dele. E mesmo assim não consigo odiá-lo como odeio outras pessoas transfóbicas. Eu conheço ele, não importa o argumento que eu use, ele nunca vai aceitar. Ele não é cristão, só acredita em Deus. E qualquer coisa que não seja Deus, pátria, família, é contra a criação perfeita de Deus. Sinto muito pela história, um tanto confusa. Mas foi como escrever tudo que saía da minha mente no instante que eu usei a palavra pai. Um abraço, adoro o seu canal, tudo de bom. Yorlan, muito me preocupa mais essa questão de você achar que você cometeu um erro, ter que pedir desculpa pro seu pai porque você nasceu assim. Você não tem que pedir desculpa pro seu pai, você não tem que pedir desculpa pra ninguém, tá? Você é um homem trans e fim do assunto. Eu acho que aqui, diferentemente da primeira cartinha, é o momento que você precisa um pouco desse choque da libertação e da quebra do amor fraternal, do amor paternal. Vai doer, Yorlan? Vai, mas você precisa se livrar disso. Pátria, Deus, família, bolsonarista, sabe? De repente você nem precisa desse pai. Pra quê? Você não precisa desse amor, você não precisa implorar por isso, você não precisa desse carinho que ele não quer te dar, você não precisa ter. Você vai arrumar uma nova família, ou se você não arrumar uma nova família, você precisa ver sua vida. Porque você não pode passar a vida desejando que essa pessoa te aceite ou encontre um caminho pra te amar. Não vai ter amor. Você já percebeu aí, tá? E aí você tem que tirar essa culpa de dentro do seu coração, de que porque você é trans, você tem culpa. Você não tem culpa. Cara, você não tem culpa. Você não tem que pedir desculpa pra ninguém. Isso pra mim é muito mais importante do que você ficar tentando aí engendrar uma relação com um cara que não te quer. Ele não quer te ver, ele não quer te compreender. Então você vai ter que deixar isso pra lá. Você vai ter que deixar isso passar. Obrigado pela sua cartinha. Muito linda. Já que a gente tá falando dos nossos pais, com amor ou às vezes nem tanto, os genes deles estão em você e é muito possível que a calvície dele também esteja, sabia? Eu já contei aqui pra vocês que a calvície afeta mais de 42 milhões de homens no Brasil. E se você tem um pai calvo, bebê, vou te contar que as suas chances de desenvolver calvície aumentam em 2,5 vezes. Mas ainda bem que existe a Manual para interromper esse ciclo em todas as idades, inclusive. Os tratamentos da Manual são comprovados cientificamente e têm a capacidade de reverter a calvície masculina tanto nos estágios iniciais quanto naqueles estágios mais avançados que incomoda bastante a gente. E é exatamente a falta de informação que faz com que tantos homens fiquem muito tempo sem procurar um especialista. Não foi o meu caso, tá? Porque eu já comecei o meu tratamento. A Manual tem um especialista que vai cuidar do seu caso porque o tratamento é personalizado. Cada caso é um caso. Mas para receber seu tratamento em casa, de forma rápida, discreta, sem frete, você precisa de uma prescrição. Então aqui de baixo, bem aqui no descritivo do vídeo, tem um link. Você acessa, responde o seu questionário online, fala com o médico especialista e começa o seu tratamento imediatamente. O acompanhamento clínico é ilimitado e gratuito. O meu pai, por exemplo, não é calvo, como vocês podem ver aí na foto. Ele tem bastante cabelo, mas eu sou calvo e eu já tô me tratando com a Manual. Esse aqui é o meu tratamento que chegou muito discretamente e eu tô tomando todos os meses. E tem uma coisa muito interessante, é que eu percebo que eu não tenho mais perda na região onde costuma ficava mais calvo. E eu já tô chegando no meu 4º mês de tratamento, tô aqui nesse momento, que é um momento crucial, que a gente começa a perceber os primeiros sinais, e eu já percebo que eu não tenho mais perdas. A região em que costuma ficar mais calvo aqui atrás já estagnou e já não amplia mais como antes. Vocês podem ver algumas fotos. O tempo de tratamento varia, mas em 4 meses você já tende a começar a perceber esses primeiros resultados, como vocês estão vendo aí nas imagens de antes e depois de clientes reais da Manual. É claro que tem desconto. Clica aqui no link da descrição, usa o cupom 40BI, que vai te dar 40% no primeiro pedido. É 40% de desconto, é muito. Só que é por tempo limitado, né? Então corre. Eu tô aqui plenamente no meu e em breve eu volto para mostrar mais resultados. Você não precisa repetir alguns padrões do seu pai. Somente aqueles que são muito bons. A calvície não é um deles. Clica no link, usa o cupom 40BI e quebra esse ciclo. Deixei a cereja do bolo para o final, hein? Oi, Rolim. Oi, adoro que me chame de Rolim. Queria te contar minha história com o pai, que é muito boa, mas no começo foi um tanto trash. A gente sabe quando a bicha é velha que ela fala trash, que trash é uma gíria, ó, das antigas. Tenho 49 anos, sou de Londrina, Paraná, e quando eu tinha 12, meu pai me pegou fazendo coisas com um menino na rua de casa. Essas coisas que a gente faz na infância, você sabe. Eu sei, tá? Mas eu não normalizo, não. Algumas crianças, ou nenhuma criança, precisa passar ou viver isso, tá? Mesmo sendo coisas de criança, que eu acho que não é coisa de criança. Daí ele me deu uma surra em nós dois, na verdade. Levou o menino pela orelha pra casa dos pais dele, que era na mesma rua, vizinho nosso. E em casa eu fiquei uma semana de castigo. Mas aí eu já sabia que as coisas iam ser diferentes pra mim, porque eu era criado só por ele e meus 2 irmãos mais novos com a minha mãe. Eles eram separados desde que o caçula nasceu. Somos 3 homens. Meu pai nunca casou ou teve outra mulher desde que minha mãe foi embora. Ele teve uma namorada apenas e depois ficou anos sem eu saber de nenhum relacionamento dele. Quando eu fiz 23 anos, eu fui
morar em Curitiba, que é a capital do Paraná. Londrina é um outro município. Bem legal Londrina, inclusive, já estive lá 2 vezes. Porque passei no vestibular e fui estudar. Meu pai ia lá de vez em quando me ver. Tínhamos uma relação muito boa, conversávamos bastante. Ele sabia que eu era gay mesmo, me assumi com 17 anos. Pra ele e pra minha mãe foi tudo de boa. Aquela coisa foi só na infância. Mas um belo dia eu conheci um cara mais velho, porque eu sempre gostei de homens maduros. Começamos a ter uma espécie de namoro, nos víamos sempre e eu falava da minha família pra ele. Sentia que ele gostava muito de mim, éramos bem íntimos. Eu mostrava foto da minha família, do meu pai, minha mãe, tudo, enfim. Quando estávamos mais ou menos uns 6 meses juntos, meu pai veio a Curitiba e meu namorado simplesmente sumiu. No dia que eu avisei pra ele que meu pai estava em casa, ele não me respondeu mais as mensagens, não me atendeu. Ficou assim até o outro dia. Em casa, disse pro meu pai que estava ficando com alguém e queria que ele conhecesse. Foi quando meu pai disse: "Eu já conheço ele." Não entendi nada. Então ele me contou que já teve um relacionamento com ele, que minha mãe terminou o casamento na época porque descobriu que ele saía com homens e deixou ele para ele ser feliz. E foi isso que motivou ele a pedir para ela para eu morar com ele, porque ele sabia que era a única pessoa com que ele poderia contar isso um dia. Meu pai guardou a sexualidade dele a vida inteira, de todo mundo, e guarda até hoje. Ele nunca teve um companheiro fixo, um namorado longo, nunca levou ninguém para casa, mesmo tendo conversado comigo nessa altura da vida. Ele já tinha uns 55 anos, mas era muito jovem. Ele não quis, ficou recluso, saindo escondido, me pediu segredo. Meus irmãos não sabem até hoje, minha mãe não contou nada. Ele pediu a ela isso também, só mesmo eu que sei. Meu namoro não durou muito, não tinha condições de manter aquilo, e aceitei meu pai do jeito dele, porque ele mesmo nunca se aceitou. E sinto que ele só me contou porque imaginou que esse ex-ficante dele contaria algo. Hoje ele tem quase 80 anos, está bem da cabeça, mas nunca mais falou comigo sobre isso. E vive solitário, recluso, e eu sinto que ele tem uma vida triste. Querido, te falar uma coisa. Para algumas pessoas é difícil mesmo a vida inteira, especialmente quando elas passam por esses processos de casar, ter filhos, ter uma família. E eu acho até que ele teve sorte de ter um filho legal como você, um filho bacana, que aceitou, que compreendeu, que teve essa mão, essa visão e que mora com ele, né? Não mora hoje, mas que morou com ele na infância e cresceu e esteve perto dele. Eu acho muito legal que ele tenha visto em alguém, que seja você, o filho, que ele passasse por essa dor e que ele entregasse essa dor, de certa forma, nas suas mãos, ainda que ele não quisesse mais tocar no assunto e nem permitir que você o ajudasse. De certa forma, acho que você o ajudou muito. Ele teve sim uma vida triste, uma vida solitária, como você descreve, dá pra gente perceber, mas teria sido mais difícil talvez se ele nunca tivesse confidenciado a ninguém ou falado pra ninguém. Enquanto ele tá vivo e tá com a cabeça boa, eu sugiro que você tente falar com ele, conversar. Nem que seja assim só pra finalizar ou formalizar. Dizer que você o ama, dizer que você sente que ele não tenha tido outros relacionamentos longos ou vivido mais plenamente a sua vida, mas que isso nunca, jamais vai mudar o seu respeito por ele, o seu amor e o seu carinho e a dedicação que ele teve em te criar, em optar por ter você por perto. Isso é muito legal, é uma espécie de conexão entre vocês. E ó, não tá tarde. 20 e poucos anos depois, né? Não está tarde. Vai conversar com ele, abraça, abre uma cerveja, se ele ainda beber uma cervejinha, o meu bebe ainda, viu? Dá um abraço nele, diz que tá tudo bem, mesmo tendo passado tanto tempo e não se falado mais nisso, diz pra ele que tá tudo bem ser gay, e mesmo ele estando no armário todo esse tempo, pra ele morrer em paz um dia, não é pra morrer agora não, porque enfim, né? Mas pra ele ficar em paz, ou viver o resto da vida dele em paz. Eu acho que cabe a você dizer isso pra ele, levar essa paz do fundo do seu coração pra ele. Eu tive um pai muito legal, eu tenho, gente, meu pai tá vivíssimo da Silva, tem 80 anos. E eu falei naquele vídeo da minha mãe, falei exclusivamente sobre a minha mãe, que não falo nada sobre meu pai. Tem um vídeo mais velho nesse canal, que eu acho que é o Gay Devolvido, em que eu falo que eu tive uma família que me aceitou e tal, e todo mundo ficou questionando, mas e a tua mãe, enfim. 3 anos depois que eu fiz o vídeo sobre a minha mãe, eu não falava sobre esses assuntos dessa maneira como eu falava. Meu pai foi um cara legal, nunca tocou no assunto pelo fato de eu ser gay, nunca mesmo, assim, tipo, nunca discriminou, nunca disse nada, mas também nunca tocou em assunto nenhum da vida. Nunca conversou comigo sobre nada, nunca me deu uma palavra, um carinho, nunca disse eu te amo, nada, porque é o jeitão dele ali, fechado, né, daquele jeitão másculo, aquela coisa dele, mas ele é carinhoso do jeito dele, sempre foi provedor, trabalhou muito, e é legal, sim, um pai bacana. Não tive afeto, não tive essa coisa da proximidade, eu não sei bem como é que é ter um amigo ou uma amiga, pai e mãe, nem avós, porque os pais da minha mãe morreram quando ela mesmo tinha 2 anos de idade, e os pais do meu pai, eles tinham muitos netos, muita gente pra
se ocupar a cabeça e eu não fui um desses escolhidos dele. Então não tive avós e pais muito distantes. A mãe terrível que eu tive, como vocês viram no outro vídeo, e um pai na dele fechadinho. Tem os traumas, tem um cansaço, tem uma coisa pesada? Tem. Mas agora, nesse momento da minha vida, eu já lido muito bem e consigo até dizer pra vocês relevarem certas coisas, algumas não, tá? Algumas a gente tem mesmo aqui, ó, cortar e tentarem ser felizes com a situação em que a gente tem ao nosso redor. Muito obrigado pra todo mundo que mandou a sua cartinha pra cá. Quem quiser ter seu textinho lido nessa editoria que acontece 2 vezes por mês, é só escrever para canalmarciorulin@gmail.com, que também é um pix pra você mandar um dinheirinho, uma ajudinha aqui pra gente continuar fazendo vídeos novos a semana inteira. Agora tá passando bem aqui o último B-Mail. Lembram quando essa editoria se chamava B-Mail, agora não se chama mais? Pois é, só você clicar aqui e continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!